Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos aqui novamente no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso estudo sobre amar a Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, e é o começo de tudo. E nós estamos vendo as preliminares para entrar propriamente no estudo do mandamento. E hoje nós vamos ver a última preliminar, a 11ª, e aí depois a gente desenvolve o mandamento a partir do próximo estudo, ok? Eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, nos acompanhando aqui nesta série. Que Deus trabalhe profundamente o teu coração, o teu entendimento, para que você seja uma bênção no tempo da tua vida, aqui na terra. Amém? Glória a Deus. O 11º, a semana passada, no 10º, a gente viu a questão daquela geração imprestável, falando ali de Eli, do sacerdote Eli e dos seus filhos. Hoje, qual foi a marca, a característica daquela geração? Perderam a presença do Senhor. Olharam para o Senhor apenas como um socorro que você precisa só numa hora de urgência. Na verdade, eles não tinham relacionamento, eles não tinham comunhão, relacionamento de intimidade com o Senhor. Ok? Hoje nós vamos ver uma outra geração, que é o contraponto daquela. Uma geração diferenciada, uma geração de valor, são os filhos da nova aliança. É a nova criação. Aí que está a virada de página na religiosidade. Você sai daquela estrutura religiosa, de ter Deus apenas como uma força que você busca, né, no momento de necessidade. Agora uma nova criação, quando a própria vida do Deus poderoso, que é a vida de Cristo, ela é introjetada no meu espírito recriado. E o meu espírito recriado frutifica segundo a natureza do próprio Deus, porque é da natureza dele que eu recebi. Essa é a diferença. E essa diferença faz toda a diferença. Porque você sai daquela gaiola da religiosidade, do esforço humano, e agora você é movido pelo Espírito. Você é movido pela fé que opera pelo amor. E esse amor é o amor de Deus. É tudo diferente. Não tem como um pé de manga produzir abacate. A natureza não é compatível. O fruto, o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá no Evangelho de João, Mateus, você vai ver isso também, que o fruto é segundo a espécie da árvore. E a nova criação é uma necessidade. Jesus mesmo falou isso para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Porque é somente pelo poder da nova criação é que eu consigo frutificar para Deus e os meus frutos permanecem para a sua glória. Não há outra maneira. Não tem atalho, não tem nenhum esquema religioso que consiga produzir frutos que agradem a Deus. Ok? Aí você olha para a vida de Davi. Vamos pegar o exemplo de Davi, que é o que está aqui na apostila. Davi era um homem perfeito? Não. Você é uma pessoa perfeita? Não. Eu também não. Ok? Então, estamos, nivelados. Então, qual era a diferença de Davi?
Por que a Bíblia elogia Davi, sendo que ele tinha problemas, como todos nós? Qual é o diferencial na vida daquele homem? A espontaneidade com que ele adorava a Deus. E essa espontaneidade só é possível pelo mover do Espírito. Não é da religiosidade. E olha que Davi era rei numa nação que tinha um templo e que tinha a melhor religião da época. Mas Davi, ele sai fora daquele ambiente da normalidade religiosa e se torna um verdadeiro adorador, que é exatamente o que Deus está procurando em mim e em você. Essa espontaneidade, esse transbordamento que vem de dentro. E para vir de dentro, vem de um relacionamento, de uma nova criação. O espírito que movia o coração de Davi era de outro nível, completamente diferente dos religiosos da época. Ele tinha Deus como prioridade. Ele tinha Deus como aquele que vem em primeiro lugar. E ele não fazia muita questão de protocolo, de cerimonial, por isso que ele é espontâneo. E quando eles recuperam a arca que os filisteus tinham levado, e estava lá na casa de uma pessoa, de Obed, ele trouxe a arca com um espírito de gratidão e de louvor e de exaltação a Deus, que até a mulher dele ficou indignada, a Mical. Então a gente tem que entender essas coisas que chamam a atenção do nosso Deus. E ele fazia questão de celebrar o Senhor, de louvar o Senhor, de exaltar o Senhor pelo que Ele é. Ok? Pelo que Ele é. E Ele provou isso quando Ele perde o filho de Batseba, o primeiro filho. Sabe para onde ele foi? Ele não foi entrar num período de jejum, de luto e aquela lamentação, não. Ele foi para o tabernáculo. Ele foi para lá, para adorar a Deus. Porque Deus está acima de qualquer circunstância da nossa vida. E essa espontaneidade, aquela coisa genuína do coração de Davi, atraiu a atenção de Deus. Ok? E por isso que é uma geração diferente, diferenciada. Muito mais nós agora que estamos dentro do espírito da nova aliança, que é o espírito da gratidão e da alegria e da adoração a Deus. Não foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana? O Pai procura por adoradores que o adorem em verdade e em espírito. E o que Jesus diria para nós? O corpo de Cristo. Muito mais. Muito mais. Por causa da amplitude, da profundidade, da intensidade da revelação do Espírito Santo. Então, não tem como a noiva de Cristo voltar para a velha religião. Aquela coisa formal, metódica, previsível. Aonde o Espírito se move, você não sabe muito bem de onde ele veio e nem para onde ele vai. Você sabe que ele está passando. E cada dia são coisas novas que o Espírito Santo opera. E o nosso coração tem que estar nessa dimensão de coisas novas que o Espírito Santo pode realizar no tempo da nossa vida.
São coisas que inesperadamente Ele promove. É algo tremendo, algo que Ele fala ao teu coração, com aquela voz mansa, suave, gentil, apontando uma direção. E você tem que ter sensibilidade para ouvir o Espírito, porque senão você não percebe, passa batido. Aí você vai pela racionalização e não funciona. Então, essas coisas para o tempo da igreja são muito mais ricas, né, do que foi para Davi. Davi já era um homem segundo o coração de Deus. E a noiva? Ela vai ser o quê? Menos do que isso? Não, né? Não pode, não dá. E aqui, eu quero trazer uma reflexão, que às vezes a gente tem dificuldade para perceber e muitas vezes somos criticados por isso. Como que você vai servir a Deus? E servir significa trabalhar, operar, e aí envolve um monte de coisa, inclusive evangelismo. E tudo mais que o Espírito opera através da igreja, dons, ministérios e tudo mais. Como que você vai servir a Deus numa amplitude bem maior, integral, se você não é um adorador? Você vai cair na religiosidade. De fazer porque tem que fazer, de fazer naquela rotina, porque a gente sempre fez assim, então a gente continua fazendo assim, ou de fazer porque é obrigação. A motivação não agrada a Deus. Esse trabalho pode se queimar no tribunal de Cristo. O serviço que Deus recebe e que permanece é aquele que brota do coração de um adorador. Tudo começa pelo começo. Então, um crente salvo, que agora tem a natureza de um adorador, agora ele serve a Deus nesse espírito da nova aliança, que é um espírito de gratidão diante de Deus e um espírito que opera dentro da métrica, do padrão do céu, e não de uma religiosidade previsível, calculada, que para o homem não é difícil fazer. Mas o inesperado, o miraculoso, aquilo que é novo, só o Espírito Santo pode fazer. Razão nenhuma, por mais inteligente, por mais informações, não consegue abrir uma porta para ganhar uma vida para Cristo. Parece que aquele esforço, mas não sai de uma mecânica, é só barulho. Mas aquilo que o Espírito Santo opera, permanece, porque Ele sabe de todas as coisas. E eu, com a minha inteligência, não sei. Com todo o meu esforço, não consigo. Milagre, só o Espírito Santo tem capacidade para fazer. Qualquer coisa que foge da rotina é milagre. E eu tenho que aprender a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo para se tornar um canal disponível para esse espírito de poder, de demonstração, que é o poder de Deus e que faz parte da nova aliança. Porque senão a nova aliança seria aquela religiosidade ponto 2. Isso não funciona. Nós não estamos aqui para reformar a religiosidade, nós estamos aqui
para adorarmos a Deus em verdade e em espírito e operar no poder do Espírito. Não tem nada a ver com religiosidade, está numa outra dimensão, na dimensão do sobrenatural. E a direção, a porta que se abre, a direção que vem, o comando que vem, é tudo sobrenatural, vem do Espírito. Se a gente não tiver sensibilidade para esse tipo de coisa, a gente vai ficar um pouco fora do mover. Ok? E todos os homens que Deus usou grandemente, todos eles ouviam a voz do Espírito. E todos eles tinham sensibilidade para ouvir e para obedecer. Não adianta querer fazer aquilo que o Espírito Santo não pediu. Quando a Bíblia fala de fidelidade, é para ser fiel naquilo que Deus está te pedindo, naquilo que Ele colocou você, aonde Ele colocou você, para fazer alguma coisa. É ali que Ele está pedindo fidelidade, não é numa outra coisa que Ele não falou nada. Quando Ele falou com Noé, Ele falou, você vai construir uma arca, num tempo que nem chovia, ninguém sabia como é que era isso. Ele deu as instruções, as medidas, um projeto gigantesco para aquela época e totalmente fora da normalidade. Se Noé fosse racionalizar, ele não teria construído a arca e ele não teria obedecido a Deus. Porque é uma revelação que vem do Espírito. Ou você recebe e executa, obedece, ou você fica patinando no deserto. Com Deus é assim que funciona. E não adianta querer mudar o projeto. Se o Espírito mandou fazer uma arca com 10 metros de comprimento, é 10 metros. Ah, não, mas eu vou fazer uma com 9, eu vou fazer uma com 12, com 15. O Espírito não pediu isso. Então não adianta ser fiel numa coisa que Ele não pediu. É para ser fiel naquilo que Ele pediu. Esse é o padrão com que Deus nos avalia. A nossa obediência pronta, integral, sem mudar uma vírgula. Evidentemente que Deus não vai dizer todos os detalhes de algum projeto que Ele vai executar na tua vida, mas você tem que obedecer dentro daquilo que Ele vai falando, e segue em frente, e mais detalhes serão acrescentados. Não é você que acrescenta detalhes, é o Espírito. Porque senão a gente quer passar na frente de Deus e fazer por nossa conta. Não vai funcionar. Com Deus assim não funciona. Então a gente tem que crescer nesse sentido. Por que Deus distribui dons, habilidades, ministérios no corpo de Cristo? Porque cada um vai fazer uma coisa. Por acaso tem alguém que tem todas as unções, todas as habilidades, todas as virtudes? Claro que não. É o corpo que, operando de forma coletiva, cooperativa, que enriquece o trabalho do Espírito Santo. E a gente tem que ser fiel naquilo que Deus pediu, aonde Ele nos colocou, e ainda com o coração grato a Deus. Sem ficar com esse negócio de comparação, comparando aquilo que o outro está fazendo com aquilo que eu estou fazendo. Deus não mandou ninguém comparar nada com nada. Quem tem que comparar é Ele, a balança é dele, é Ele que pesa, é Ele que mede, não sou eu, não é o homem. A gente tem que ter essas clarezas, né, bem definidas no nosso entendimento, para a gente não ficar enganado pelo caminho, confundido pelo caminho. A gente coopera dentro da necessidade que a igreja tem, você coopera, mas é por um tempo, porque se Deus não te chamou para fazer aquilo, com certeza a melhor unção que Ele tem para você não é aquela. Mas você faz porque falta alguém,
você não tem, então você faz, mas é um tempo, é temporário, é provisório, mas não é o chamado real de Deus na tua vida. O chamado de Deus na tua vida floresce. É como aquela vegetação exuberante que brota e cresce e frutifica. É a graça. A graça. Mas, se não tem ninguém, a gente faz, né? Mas, com certeza, não será o melhor, né? Porque você tem que estar naquela posição em que Deus pediu, que o Espírito Santo deu a direção para você. Tá ok? E amar a Deus é obedecê-lo com entendimento, com gratidão, com zelo, com excelência, dentro daquilo que Ele pediu para você. Algumas coisas Ele pede para todos, outras são específicas. Então a gente tem que ter discernimento dessas coisas. E evite qualquer coisa chamada comparação. Se eu ficar comparando a minha vida com a vida do outro, isso vai trazer confusão. Não é para comparar nada. É simplesmente para trabalhar, para operar, para servir. Paulo diz que até a operação do ministério é segundo a fé que foi dada. Eu estou falando de ministério, tá? Para não entender outra coisa. Nós temos pessoas como Finney, que uma unção extraordinária para ele desenvolver o ministério dele. Smith, Wigglesworth, mesma coisa, Kenneth Hagin, outro. Então são dons, habilidades, há uma medida de fé que Deus dá, o Senhor dá, o cabeça da igreja, para você exercer aquele ministério. E Deus tem lá os seus motivos. Ele não vai ficar falando isso. Então, se você tem um ministério que vai alcançar uma visibilidade grande e vai operar grandes sinais, Deus tem que dar uma medida de fé para você sustentar esse ministério, senão você empaca. Então são coisas de Deus, eu não tenho que ficar, mas por quê e tal, fica comparando, medindo, por aí não vai para lado nenhum. Você para, você congela, você paralisa, e não é isso que Deus quer na nossa vida. Deus, Ele pode acrescentar a nossa fé? Claro que pode, e a nossa fé é acrescentada a partir da prática. Quanto mais eu pratico, quanto mais eu encaro os desafios, mais a minha fé cresce em experiência com Deus. O nosso conhecimento cresce quando eu gasto tempo com a Bíblia. É a mesma coisa. Mas agora estudar a Bíblia apenas de um ponto de vista acadêmico não vai trazer conhecimento nenhum, porque o conhecimento que vem de Deus é um conhecimento sobrenatural, não é mental, acadêmico, racional. Então nós temos que começar a enxergar a maneira como Deus trabalha com a nossa vida. Eu não vou conseguir fazer tudo na igreja, mas aquilo que Deus pediu para que eu faça, eu vou fazer. Adianta fazer outra coisa? Você está me pedindo uma? Não, né? E não tem desculpa para isso. A não ser num caso de emergência, que não tem, então eu preciso socorrer aquela área, porque não tem. Mas na medida em que Deus vai levantando canais, obreiros, pessoas, Ele vai tampando as coisas e vai preenchendo esse quadro que a gente define como corpo de Cristo, como igreja, que é uma coisa coletiva. Isso é muito importante e a gente tem que fixar isso, ok? Agora, para encerrar o nosso estudo, amar a Deus, em primeiro lugar, Ele vai trazer consequências.
E a consequência é a manifestação do poder de Deus na minha vida e através da minha vida. Amando a Deus pelo que Ele é. Aí milagres acontecem. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o teu coração está no trono. Está focado no autor e consumador da minha fé, que é Cristo. E que eu não vou ficar batendo no peito e me achando um grande apóstolo, um grande profeta, um grande mestre. Não. Não. Porque os meus olhos estão fixados no Senhor que me comprou. E é pela graça dEle, é pela unção do Seu Espírito, que eu consigo fazer alguma coisa. E aí você tem sempre um coração rendido, submisso e agradecido. E aí toda a honra e toda a glória serão dadas a Ele, e não a você. Ok? Mas tudo começa pelo começo. Amar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o começo. A partir daí, tudo mais é acrescentado. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo te dê entendimento, fortaleça essas convicções no teu coração e que você seja uma bênção na tua igreja, na nossa igreja, no corpo de Cristo, não importa onde você está. Ok? O importante é que você seja uma bênção para a glória de Deus. Tenha uma boa semana e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.